Fala galera estudiosa, povo biológico, como é que vocês estão? Meu nome é Fernando Santana, eu sou professor de biologia e estou hoje aqui com vocês para fazer algumas questões, revisando as principais temáticas que caíram na prova do Enem, primeira aplicação, prova amarela de 2020. Bom, para que a gente possa trabalhar um pouquinho, eu selecionei a questão 115 dessa prova. Questão 115 dessa prova traz a seguinte situação. Pesquisadores coletaram amostras de água de um rio em pontos diferentes, distantes alguns quilômetros um do outro. Ao longo do rio, há locais de águas limpas, como também locais que recebem descarga de esgoto de área urbana e locais onde há decomposição ativa com ausência de peixes. Os pesquisadores analisaram dois parâmetros, oxigênio dissolvido, que a gente vai chamar de OD, e demanda bioquímica de oxigênio, DBO, em cada ponto de coleta de água, obtendo o gráfico. Então está aqui o gráfico obtido, ou fornecido pela questão. O gráfico traz uma legenda mostrando que o asterisco significa o oxigênio dissolvido e o maisinho aqui significa a demanda bioquímica de oxigênio. Então a gente está percebendo que ao longo dos 5 pontos de coleta, essas variáveis mudam, tá? E aí, jovens, antes de mais nada, eu gostaria sempre de lembrar para vocês que, tá? A prova do Enem traz questões que são formadas por 3 partes básicas. A primeira parte é um texto base. Esse texto base serve para direcionar o nosso pensamento para a temática principal da questão. É o texto base que organiza as minhas ideias. É o texto base que pega aquele conjunto de conhecimentos que está embaralhado na minha cabeça e canaliza para o foco certo da questão. No caso, essa questão é uma questão que está falando sobre despejo de esgoto em mananciais aquáticos. Essa questão começa a fazer com que eu pense em impactos ambientais, desequilíbrios ambientais. E quando eu penso em oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, quando eu penso em efluentes domésticos, esgoto doméstico e tal, eu começo a pensar num processo que ocorre chamado eutrofização. Então, imediatamente, quando eu leio essa questão, na minha cabeça já pisca eutrofização, ok? Bom, além disso, além do texto base direcionar o foco da questão, o texto base apresenta a situação problema proposta. O texto base apresenta o modelo experimental proposto e, muitas vezes, traz os resultados dessa apresentação. No caso dessa questão, o texto base me traz um gráfico mostrando a relação do oxigênio dissolvido e da demanda bioquímica de oxigênio, tá, em 5 pontos diferentes de coleta de água nesse manancial. Ok? Bom, a partir da compreensão do texto base, do direcionamento para o foco da questão, eu vou para o enunciado. O enunciado é a parte da questão que me direciona para a alternativa que eu devo marcar, visto que a alternativa tem que complementar, tem que responder o enunciado. Cuidado para não ir logo para as alternativas com ansiedade e você muitas vezes começa a querer julgar as alternativas como certo, errado. Ok, você até pode reconhecer erros conceituais numa alternativa, mas você tem que entender como que aquela alternativa que você vai considerar, como a que você tem que marcar, complementa ou interage com o enunciado. Sendo assim, a meu ver, o enunciado é a parte mais importante da questão, mas também não tem como ter o enunciado sozinho se não tiver o direcionamento do texto base. Vamos para lá, vamos para a questão. O que eu posso dizer aqui em relação à situação proposta? Bom, primeiro eu tenho que entender o que é o oxigênio dissolvido. Então tá aqui. O oxigênio dissolvido é proveniente da atmosfera e da fotossíntese, que ocorre no curso d'água
e sua concentração é função das variáveis físicas, químicas e bioquímicas locais. Logo, eu entendo por oxigênio dissolvido o oxigênio proveniente da atmosfera, que entra nos cursos d'água por difusão, certo? Então, o oxigênio esse que foi liberado pelas algas fitoplânctônicas, tá? Lembra, fitoplâncton. Fitoplâncton são os produtores que estão flutuantes em um corpo d'água. Esses produtores flutuantes fazem fotossíntese e, como produto da fotossíntese, liberam gás oxigênio. Esse gás oxigênio liberado para a atmosfera pode retornar para o curso d'água pelo processo de difusão. Então, o oxigênio dissolvido sofre influência desse oxigênio produzido pelo fitoplâncton por organismos terrestres, né? E pela fotossíntese que ocorre a partir dos organismos produtores subaquáticos, submersos, beleza? Então, esse oxigênio dissolvido é aquele que provê gás oxigênio para que os processos aeróbicos aconteçam nesse meio aquático, tá? Ele ainda faz menção à concentração do oxigênio variando em função de processos físicos, químicos e bioquímicos. Então, a gente sabe que existem determinadas condições que levam à alteração dessa concentração de oxigênio, por exemplo, a temperatura, né? Ou a taxa metabólica dos organismos que vivem ali na região. Beleza, o oxigênio dissolvido então foi. Agora vamos trabalhar com a ideia de demanda bioquímica de oxigênio. A demanda bioquímica de oxigênio é a quantidade de oxigênio consumido por micro-organismos em condições aeróbicas para degradar uma determinada quantidade de matéria orgânica durante um período de tempo, numa temperatura de incubação específica. A demanda bioquímica de oxigênio é a quantidade de oxigênio consumida por micro-organismos, tá? Decompositores aeróbicos. Lembrem que a decomposição é um processo que pode ser tanto aeróbico quanto anaeróbico, né? Então, a decomposição ou os agentes decompositores são representados muitas vezes por bactérias e fungos, né? Nesse caso aqui, da demanda bioquímica de oxigênio, a gente tem o consumo do oxigênio a partir de mecanismos de decomposição aeróbica. Eu queria deixar claro aqui, eu vou até fazer aqui no cantinho para a gente aproveitar, né, o assunto, mas quando eu falo, por exemplo, de decomposição, ó, a decomposição, essa decomposição pode ser aeróbica. E o que é uma decomposição aeróbica? É aquela que envolve o gás oxigênio. E eu tenho a decomposição, calma aí, que eu me emocionei, deixa eu fazer de novo aqui. Eu tenho a decomposição anaeróbica, que ocorre na ausência do gás oxigênio, né? Ambas decomposições podem ser realizadas por micro-organismos como, por exemplo, bactérias. A decomposição aeróbica tem como fundamentação, né, a oxidação dessas moléculas orgânicas, né, e a utilização da molécula de gás oxigênio. E os produtos da decomposição aeróbica dependem muito daquilo que está sendo decomposto. Então, no caso, né, o produto da decomposição aeróbica depende do que está sendo decomposto, mas a decomposição aeróbica sempre vai liberar CO2 como produto. E a decomposição anaeróbica sempre vai liberar metano como produto. Tá? O Enem gosta bastante dessa pegada e o Enem gosta muito que você lembre disso. Tá? Então, apesar de não fazer parte de um contexto direto da questão, a gente usa a questão para relembrar algumas coisas importantes. Vamos lá, vamos seguir. Bom, eu falei para vocês que esse texto base direcionou a minha cabeça para a temática eutrofização. A eutrofização é um fenômeno que ocorre devido ao aumento de nutrientes no ambiente aquático, especialmente fósforo e nitrogênio. Esses são considerados macronutrientes que acabam limitando a expansão de alguns organismos, principalmente organismos fitoplânctônicos, compostos pelas algas e cianobactérias.
O processo de eutrofização pode ser um processo natural, tá? Que acontece lentamente e gradualmente a partir do envelhecimento dos corpos de água, né? Então, por exemplo, à medida que um rio, um lago vai envelhecendo, né, os organismos que fazem parte desse contexto vão morrendo também, vão disponibilizando, vão, né, liberando esses nutrientes. À medida que o processo de lixiviação vai acontecendo e a lavagem do solo vai acontecendo, naturalmente esses nutrientes podem acabar nesses mananciais, né, trazendo então esses macronutrientes limitantes para a expansão desses organismos. E o processo, além de natural, pode ser um processo antrópico, pode ser um processo intensificado pela ação humana. E dessa forma é um processo que acontece rapidamente, desrespeitando muitas vezes os limites, né, termodinâmicos do local, né? Ele é causado pelo despejo de resíduos domésticos e industriais, fertilizantes e assim por diante. Logo, eu começo a pensar que a eutrofização, ou que o texto me remete a uma eutrofização a partir de ação antrópica. Com o fornecimento de macronutrientes, ocorre a proliferação de algas e cianobactérias, que tornam o ambiente turvo e anaeróbico, determinando a alteração da biodiversidade. Isso então seria um grande resumo sobre o processo de eutrofização. Rapidamente aqui, para que a gente possa ilustrar, em um ambiente oligotrófico, ou seja, um ambiente sem esse excesso de nutrientes, eu tenho níveis equilibrados de nutrientes, o crescimento limitado do fitoplâncton, que por mais que seja produtor, que por mais que esteja recebendo luz, que por mais que esteja na água, que tenha gás carbônico para ele fazer a fotossíntese dele, né, ele também é limitado pela falta de alguns componentes, né, necessários aí para a sua produção de proteínas e a sua regulação de funcionamento. A água, dessa forma, fica límpida, com boa penetração da luz, que acaba favorecendo o processo de fotossíntese subaquático. E esse processo de fotossíntese faz com que a produtividade subaquática aumente e o fornecimento de energia aumente para os organismos que vivem nesse manancial. Crescimento da comunidade produtora subaquática, consequentemente eu posso ter um oxigênio dissolvido mais elevado e uma demanda bioquímica de oxigênio mais baixa. Quando o ambiente começa a sofrer alterações devido à entrada de nutrientes, a gente pode ter o desenvolvimento de um ambiente mesotrófico, né? Aumento da concentração de nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, crescimento exagerado do fitoplâncton. Então agora, sem os fatores que limitavam o crescimento, as algas que formam o fitoplâncton começam a se proliferar, as cianobactérias que formam o fitoplâncton começam a se proliferar e começam a criar uma camada, tá, que atrapalha a penetração da luz, atrapalha o ganho de gás oxigênio por difusão. A água turva então dificulta a penetração de luz, reduz, então, a comunidade produtora subaquática. Os organismos fotossintetizantes, então, subaquáticos, começam a receber menos luz, começam a fazer menos fotossíntese, a produtividade do meio cai, esses organismos começam a morrer, alguns indivíduos que dependiam dessa fonte de alimento também começam a morrer e o processo de decomposição começa a acontecer. Consequentemente, a decomposição anaeróbica, ou aeróbica acontecendo, né? A não entrada de gás oxigênio por difusão, né? A diminuição da atividade fotossintetizante subaquática faz com que o oxigênio dissolvido diminua e a atividade de decomposição faz com que a demanda bioquímica de oxigênio aumente, tá? E aí a gente chega num ambiente de fato eutrofizado. Nesse ambiente eutrofizado, eu tenho a menor produtividade subaquática, né, possível. Os organismos que eram fotossintetizantes subaquáticos desaparecem, né? Há uma baixa reposição de gás oxigênio, então eu não tenho quem reponha o gás oxigênio subaquático. O gás oxigênio atmosférico tem dificuldade de penetrar, de passar por essa camada de fitoplâncton produzida aqui.
E aí eu tenho o desfavorecimento da vida aeróbica. Essa vida aeróbica morrendo intensamente passa a acessar o processo de decomposição aeróbica que termina de consumir o resto de gás oxigênio ainda disponível no ambiente. Isso gera o favorecimento do desenvolvimento de uma vida anaeróbica e o processo de decomposição anaeróbico começa a acontecer. Consequentemente, o oxigênio dissolvido é muito baixo e a demanda bioquímica de oxigênio é muito alta. Como consequências do processo de eutrofização, então, nós temos a substituição da diversidade aeróbica pela anaeróbica, redução da biodiversidade, alteração do pH da água, né, que tende a um processo de acidificação, liberação de metano e de gases com odores desagradáveis, como por exemplo o gás sulfídrico, que tem aquele cheiro característico de ovo podre, liberação de toxinas produzidas pelas cianobactérias, toxinas essas que podem envenenar a água, né? Causando inclusive a morte de seres humanos que porventura venham a se contaminar. Perda de potabilidade, perda de potencial recreativo, pesqueiro e de navegação. E a eutrofização muitas vezes leva a um alto custo para a recuperação das áreas degradadas. Bom, voltando para a questão agora, né? Aproveitando tudo que o texto base me deu, né? Aproveitando todas as lembranças que eu tive a partir do tema, eu vou para o enunciado. Qual ponto de amostragem da água do rio está mais próximo ao local em que o rio recebe despejo de esgoto? Uai, se ele recebe despejo de esgoto, ele está recebendo o quê? Nutrientes. Ele está recebendo nutrientes, principalmente à base de nitrogênio e fósforo. Ou seja, ele está me perguntando o seguinte: qual ponto da amostragem da água do rio é a área mais propícia para a eutrofização? E aí, a área mais propícia para a eutrofização, ou a área que está acontecendo a eutrofização, é aquela área que apresenta, tá, uma demanda bioquímica de oxigênio elevada e o oxigênio dissolvido baixo. Isso é caracterizado pela área 1, tá? Então, eu marco com certeza letra A. Beleza? É isso aí, jovens. Para a gente entender agora a relevância e a recorrência desse tema nas provas do Enem. A gente pega e faz um levantamento estatístico das provas que aconteceram nos últimos 10 anos. E a gente percebe que falar de eutrofização é falar de ecologia, que é o principal tópico abordado no Enem, tá? Das questões de ecologia, nós temos diversas subdivisões e desequilíbrios ambientais estão presentes aí, estão presentes como assuntos relacionados aos principais tópicos da ecologia. Dentro de desequilíbrios ambientais, a gente percebe que o tema eutrofização e consequências é o terceiro mais abordado, com 9 questões ao longo desses 10 anos, quase uma questão por ano, ou seja, é um tema de alta relevância e alta recorrência. Galera, meu nome é Fernando Santana, eu sou professor de Biologia, gentilmente cedido pelo Colégio Único Educacional, e estou aqui com uma galera de primeira, fazendo parte aí da Liga dos Professores, e gostaria de estar junto com vocês aí nos outros trabalhos e projetos que a gente vem a desenvolver. É isso aí, vem com a gente que dá liga.